Lucas, eu sou aluno do PET Engenharia Mecânica da Unesp de Ilha Solteira, estado de São Paulo. Esse é o nosso curso de Excel. Já vou lembrando a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho para novas notificações, além de curtir e compartilhar o nosso vídeo. E também de seguir a gente nas nossas redes sociais, o nosso Instagram e o nosso Facebook, que estão logo aqui embaixo na descrição também. Vamos lá para a nossa aula. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula do nosso curso de Excel do PET Engenharia Mecânica. Bom, hoje nós iremos trabalhar com as funções condicionais. O que são elas? Elas também são funções pré-estabelecidas, pelo nosso programa do Excel, com um diferencial que funcionam por meio de condições que demonstram critérios para os cálculos desejados. A gente vai introduzir hoje algumas funções. Elas são a soma Cs, média Cs, mínimo Cs, máximo Cs e conte Cs. Bom, vamos lá para a nossa aula. Antes de começar a nossa aula, eu gostaria que vocês abrissem o arquivo exemplo 6 dos nossos exemplos práticos. Lembrando a você que ainda não baixou a nossa pasta com exemplos, o link está disponível na nossa descrição, juntamente com a apostila com todo o conteúdo do nosso curso. Beleza? Nessa planilha, você vai encontrar um conjunto de vendedores, produtos, quantidade de vendas desse determinado produto e o total de vendas desse produto por esse vendedor, certo? Beleza. Aqui nós temos também a data e aqui nós vamos ter pequenos campos de condições para a nossa procura e aqui o resultado da nossa procura. Então, nessa planilha, a gente vai falar, por exemplo, eu quero que ele procure aqui nesse meu banco de dados se o vendedor, por exemplo, Pedro, o quanto que Pedro vendeu de lápis nessa planilha, E aí nós vamos mostrar o resultado dessa soma aqui embaixo. Tranquilo? Então vamos lá para a nossa função. Vamos apagar esse campo, apagar esse campo. A nossa função vai se dar da seguinte forma. Essa é a função soma Cs. Então primeiro damos o igual, soma Cs. Abrimos o parênteses. E agora nós vamos dar um intervalo de soma da nossa busca. O que é que nós vamos somar primeiro? É o valor de vendas. Então, vamos selecionar o intervalo em que estão dispostos todos os valores de vendas. Depois, nós vamos dar um intervalo do primeiro critério de busca. Qual será o nosso primeiro critério de busca? O vendedor, certo? Onde estão os vendedores? Aqui da célula C3 até a célula C20. Então, vamos selecionar a célula C3 até a célula C20. Depois, nós iremos adicionar onde nós colocaremos essa primeira condição. Nós colocaremos aqui nesse quadradinho aqui nessa célula H4, certo? Então, a nossa busca se dará aqui na célula H4. Agora nós vamos colocar o nosso segundo intervalo de buscas. Damos o ponto e vírgula. O nosso segundo intervalo de buscas vai ser relacionado ao produto que nós queremos saber. No caso, da célula D3 até a célula D20. Damos ponto e vírgula. E aí nós vamos colocar onde nós digitaremos qual é o produto que ele vai buscar ali no nosso intervalo. Vai ser aqui na célula I4. Pronto. Terminamos a nossa função. Você pode ver que essa célula já está formatada para dar valores em dinheiro. Se ela não estivesse formatada, você poderia clicar nela, vir aqui neste ícone e clicar em reais, do Português Brasil. E aí o Excel entenderia que a sua planilha daria o resultado em reais. Bom, vamos lá realizar o nosso critério de busca? Vamos colocar, por exemplo, o vendedor Pedro. E nós vamos colocar produto lápis. Aqui nós temos o resultado da soma de vendas do vendedor Pedro com o produto lápis. Dará R$ 1.926 de todas as vendas que ele realizou. Somando todas as vezes que Pedro vendeu lápis, nós temos um total de R$ 1.926. Uma característica muito interessante dessa fórmula é que se, por exemplo, escrevêssemos errado, por exemplo, Pedro com a segunda letra maiúscula ou alguma coisa assim, lápis também, digitássemos só lápis com letra minúscula,
o resultado ainda ia aparecer. Por exemplo, se nós digitássemos caneta errado também, o resultado muda, né? Mas a função ainda funciona. Porém, se nós digitássemos, por exemplo, Pedro e digitássemos lápis sem acento, não iria surtir resultado, porque lápis deve ser escrito com acento. A questão de ser letras maiúsculas ou minúsculas não vai importar, porém se a palavra tiver acento, isso vai importar para a gente, ok? Uma característica muito interessante que o Excel pode fornecer para a gente também é quando, por exemplo, a gente não precisa ficar digitando todas as vezes aqui o nome do vendedor e o nome do produto. A gente pode criar uma lista suspensa. O que seria essa lista suspensa? Seria uma caixinha que a gente clicaria do lado e já daria a sugestão de todos os nomes existentes aqui na nossa planilha. Vamos fazer isso? Nós vamos criar uma outra planilha auxiliar. Vocês podem ver que eu criei essa planilha auxiliar aqui. Como é que eu fiz isso? Cliquei aqui no botão Nova Planilha, peguei, arrastei aqui para o final, para mover ela aqui para o final, e editei o nome para AUX, de auxiliar. Beleza? Esse nome já foi usado, mas vamos apagar ela aqui. Vamos apagar porque eu já fiz essa planilha. Nessa planilha auxiliar, eu coloquei os nomes dos vendedores. Pedro, Carla, Tiago e Maria. E também o nome dos produtos, lápis, borracha e caneta. Por que eu tive que criar outra planilha? Porque o Excel ele só vai conseguir fazer a lista suspensa quando os valores estiverem na sequência, deste jeito. Vocês vão ver daqui a pouco, nós vamos ter que determinar qual que é o intervalo de nomes, onde o Excel vai criar essa lista suspensa. E também de produtos. Então, por isso eu criei essa planilha auxiliar para ficar mais fácil para o próprio Excel. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos aqui, na nossa planilha Soma Cs, apagamos o nome Pedro, apagamos aqui o lápis, vamos lá criar a nossa lista suspensa. Para isso, nós vamos clicar na célula onde vamos digitar o nosso vendedor, vamos para o nosso menu Dados, clicamos aqui neste botão, Validação de dados. Clicamos na setinha e depois Validação de dados. Aqui nesse campo, no Permitir, nós clicamos em Lista. E depois na fonte, nós vamos lá buscar onde é que está essa lista de nomes. Então vamos aqui para a nossa planilha auxiliar e selecionamos o nosso intervalo de nomes. Clicamos aqui nesse botão aqui para voltar ao nosso menu e damos OK. Olha só, ele já volta automaticamente para a nossa planilha que nós estávamos criando. E ao clicar nessa setinha, ele já dá uma sequência de nomes que nós podemos selecionar. Vamos fazer primeiro então com o produto para depois realizarmos a nossa função de soma. Agora os nossos produtos serão lápis, borracha e caneta, certo? Então, vamos criar a nossa lista suspensa. Vamos aqui primeiramente para dados, nosso menu dados. Depois em validação de dados nós clicamos na setinha, validação de dados. Aqui em permitir nós clicamos em lista. Depois na fonte nós vamos procurar lá na nossa planilha auxiliar. Clicamos aqui, selecionamos o nosso intervalo de lápis, borracha e caneta. Damos Enter. Ou clicamos naquele botãozinho que estava ali. Damos OK e pronto. Agora nós temos uma lista suspensa com os nossos produtos. Olha só que legal. Ao clicarmos no vendedor e selecionarmos, por exemplo, Carla, e depois no produto selecionarmos caneta, ele não deu resultado. Mas por que ele não deu resultado? Porque se a gente consultar aqui a nossa planilha, a gente vai ver que Carla não vendeu caneta nenhuma vez. Eu fui selecionar logo que não tinha nada. Vamos selecionar outro vendedor. Tiago com borracha. Aí, agora sim. Agora, nós temos que Tiago vendeu borracha algumas vezes e todas essas vezes que ele vendeu, ele totalizou um valor de R$ 1.259. Tranquilo? Vamos lá agora passar para a nossa próxima função, que é aqui nessa planilha aqui do lado, a função média Cs. Ela é muito similar à função soma Cs, só que nesse caso, ao invés dele dar a soma de vendas, ele vai dar a média das vezes que Pedro, por exemplo, vendeu lápis. De todas as vezes que ele vendeu, a média de valor foi esse resultado que ele vai dar aqui. Então vamos lá. A estrutura da função é praticamente a mesma da função soma. Então vamos lá para a nossa função. Igual
média Cs. Lembrando que temos que colocar acento, média Cs. Abrimos parênteses. O nosso intervalo que nós vamos fazer a média. Nós vamos fazer a média das vendas. Então, selecionamos o nosso intervalo. Depois o intervalo do nosso primeiro critério, que é o de vendedores. Selecionamos esse intervalo aqui. Ponto e vírgula. A célula onde digitaremos o nosso primeiro critério, H4. Ponto e vírgula de novo. O nosso intervalo do segundo critério de busca serão os nossos produtos. Ponto e vírgula. A célula onde digitaremos o nosso produto. Fechamos o parênteses. Ok. Deu uma divisão por zero porque nós não selecionamos nada por enquanto, certo? Agora vamos criar novamente a nossa lista suspensa para os vendedores e também para os produtos. A planilha de dados do nosso banco de dados é a mesma da nossa Soma Cs. Então vamos utilizar a mesma planilha auxiliar que nós utilizamos no Soma Cs. Então vamos lá para os nossos vendedores. Viemos aqui para o menu Dados. Aqui no botão Validação de Dados, clicamos na setinha e depois em Validação de Dados. Aqui em Permitir, nós selecionamos Lista. Na fonte, nós vamos para a nossa planilha auxiliar e selecionamos os nossos vendedores. Damos Enter. Depois clicamos em OK. Os nossos vendedores estão aqui na nossa lista suspensa. Agora no produto, faremos a mesma coisa. Menu Dados, depois em Validação de Dados, clicamos aqui em Validação de Dados novamente. Permitir Lista. Fonte. Clicamos aqui na nossa planilha auxiliar, selecionamos os nossos produtos e damos Enter. Depois clicamos em OK. Pronto, os nossos produtos estão dispostos aqui. Vamos realizar aqui a média de quantas vezes a média de total de vendas de quando Pedro vendeu lápis. Selecionamos o vendedor Pedro, o produto lápis, e nós temos uma média de R$ 481,50. Vamos agora para a nossa próxima função, a função mínimo Cs. Nessa função mínimo Cs, que contém uma estrutura muito similar às outras funções já utilizadas, as funções soma Cs e média Cs, nós iremos descobrir o mínimo valor de vendas do vendedor Pedro com o produto lápis, por exemplo. Então, para isso, utilizaremos a função mínimo, lembrar de colocar o acento, ok? Mínimo Cs. Abrimos parênteses, primeiro intervalo de mínimo, nós iremos procurar no total de vendas. Ponto e vírgula, o primeiro critério de intervalo, os vendedores. Ponto e vírgula, onde nós colocaremos esse vendedor, aqui na célula H4. Ponto e vírgula, o nosso intervalo de busca de produtos, né? Ponto e vírgula, e depois a célula onde digitaremos esse produto. Fechamos. Parênteses e damos Enter. Quando nós digitarmos aqui Pedro e depois lápis, então nós sabemos que das vezes que Pedro vendeu lápis, a vez que ele menos arrecadou, ele arrecadou R$ 308, que é esta célula aqui. Beleza? E aqui, lembrando que você também pode realizar a lista suspensa para facilitar a sua busca por vendedores e também por produtos. Agora, uma outra função muito similar à do mínimo Cs. Só que agora, ao invés da gente procurar o mínimo valor, nós vamos procurar o máximo valor. Então, vamos lá. A nossa função máximo Cs, que será dada por igual máximo Cs, lembrando de colocar o acento, abrimos parênteses, primeiro o nosso intervalo de máximos, que estará aqui no total de vendas. Ponto e vírgula, nosso primeiro intervalo, né, do critério 1, seria o dos nossos vendedores. Aqui, ponto e vírgula, onde digitaremos o nosso vendedor, ponto e vírgula, o nosso segundo intervalo de busca, que seriam dos produtos, ponto e vírgula, e onde digitaremos o nosso produto. Fechamos o nosso parênteses, damos Enter. Agora, por exemplo, se nós digitarmos aqui Pedro e depois lápis novamente, nós teremos que, quando Pedro vendeu lápis, a vez que ele mais vendeu, ele vendeu R$ 578. Tranquilo? Lembrando, mais uma vez, que você pode realizar aqui uma lista suspensa e aqui também
para facilitar os seus critérios de busca. Na função conte-cs, nós iremos contabilizar a quantidade de vezes que, por exemplo, Pedro saiu para vender lápis, ou que Maria saiu para vender caneta, ou que Tiago saiu para vender lápis, enfim. Ela tem uma estrutura um pouco diferente das funções anteriores. Para isso, nós daremos o igual conte.cs, abrimos parênteses, e ela é um pouquinho diferente por quê? Porque dessa vez nós não trabalharemos com o intervalo do total de vendas. Nós iremos diretamente para os nossos intervalos de critérios. Então, o nosso primeiro critério seria de vendedores. Então, vamos aqui para o nosso intervalo de vendedores. Damos ponto e vírgula, nós digitaremos os vendedores aqui, ponto e vírgula novamente, nosso intervalo de produtos, que seria o nosso segundo critério de busca, ponto e vírgula, e aqui onde digitaremos o nosso produto. Fechamos o nosso parênteses, ok. A contagem deu zero porque nós não colocamos nada ainda. Se nós colocarmos aqui Pedro e depois lápis, nós teremos que Pedro saiu 4 vezes para vender lápis. Uma coisa que eu não falei nas outras funções, pessoal, é que a gente pode colocar a quantidade de critérios que a gente quiser aqui. Por exemplo, se ainda tivesse aqui o vendedor Pedro, o produto lápis, mas nós queríamos os lápis somente da cor vermelha, somente da cor amarela, somente da cor verde. Nós queríamos somente os lápis grossos, os lápis finos, os lápis de formato retangular, os lápis de formato triangular, enfim. Você poderia dar quantos critérios você quisesse. Tanto que aqui, quando o Excel vai explicar a nossa função, o funcionamento da nossa função, ele dá aqui vários intervalos. Para isso, você só terá que separar por ponto e vírgula e depois mostrar a célula onde você digitará esse critério de busca. Tranquilo? Isso é válido tanto para a função soma-cs, para a função média-cs, mínimo-cs, máximo-cs ou conte-cs. Bom, essa é a nossa aula. Mais uma vez nós lembramos, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, para se inscrever aqui, curtir as nossas redes sociais. E é isso. Fique atento para a próxima aula, que será sobre função C e função C aninhado. Beleza? Até mais!